90. Paulo, quem está conosco aqui é o Marcel Berdichevski, que trabalha como guia turístico em Israel. Marcel, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado a vocês pela participação. Marcel, como é que está a situação? Você está falando de que cidade? Agora são 7h40 no Brasil. Que horas são aí, Israel? Agora são 6 horas a mais, já são quase 2 horas da tarde, 20 para as 2. Eu me encontro agora próximo de Jerusalém, 15 quilômetros de Jerusalém, numa comunidade, uma cooperativa, se chama Malé Michmash, fica na região conhecida como o nome de Judeia. Marcelo, nesse momento as pessoas estão se sentindo mais seguras, continuam inseguras. Eu vi no jornal agora, não sei se foi no Haaretz, dizendo que as sirenes soaram alertando sobre ataque aéreo. Qual é o clima no momento aí, Marcelo? Bom, desde que começou há 48 horas os ataques da faixa de Gaza, não parou as sirenes de tocar. De tanto em tanto tempo durante o dia caem foguetes em várias regiões de Israel, do centro, próximos ao norte até no sul. Aqui próximo a Jerusalém, soou, eu de casa, onde eu moro não tocou a sirene, mas onde eu vive dá para escutar a sirene. Em linha aérea eu vejo Jerusalém, Monte das Oliveiras, a 15 quilômetros da minha casa, dá para escutar a sirene que tocou exatamente há poucos minutos atrás em toda a cidade de Jerusalém, e os foguetes que lançam na faixa de Gaza continuam caindo e fazendo terror à vida dos cidadãos, uma vez que eles têm em alguns lugares poucos minutos para se encontrarem e buscarem um abrigo antiaéreo, fazendo com que feridos sejam eles de forma psicológica ou de forma física, como aconteceu nesses últimos momentos, alguns feridos de forma física, de forma grave. Então, o terror na sociedade ainda continua acontecendo, apesar de Israel já ter começado a sua reação militar depois das primeiras 24 horas de um susto, de uma coisa que foi nada planejado, que fomos forçados a entrar numa guerra. Paulo Rodolfo. No dia a dia em Israel, essa preocupação com a segurança das pessoas, ela é rotineira ou ultimamente era uma vida mais tranquila assim, sem se preocupar com o ataque do Hamas? Como que é assim no dia a dia a vida? Para qualquer um que já passeou aqui em Israel, eu trabalho com turismo há 23 anos, qualquer um que sai de Israel consegue sair com a sensação de que o país transmite a maior segurança possível para qualquer cidadão às suas ruas. Podemos andar às ruas com celular, com joias, trocar dinheiro ao ar livre e não tem nenhum perigo. A violência urbana aqui, ela é bem baixa. Logicamente, a gente tem que comparar isso com realidades bem difíceis como o Brasil, mas é uma realidade que as pessoas se sentem seguras andar às ruas. Em alguns momentos durante o ano, temos, às vezes, crises com a relação com os palestinos, onde, pontualmente, em algumas localizações, vamos encontrar terror. Pessoas ligadas aos movimentos radicais islâmicos, Hamas, Jihad, onde eles vão atuar fazendo atentados terroristas contra judeus, sejam eles israelenses ou não israelenses. Lamentavelmente, isso muitas vezes vão se tornando populares, mas isso não afeta a sociedade no dia a dia. As pessoas mantêm uma vida segura nas ruas, uma vez que o alvo para o terror é o Estado. Então, soldados que representam o Estado, ou judeus caracteristicamente vestidos que vão representar o Estado, isso acaba sendo o alvo e não a população em geral. Marcelo, a comunidade a qual você acompanha, né, ela já absorveu esse impacto desse ataque ou as pessoas ainda estão traumatizadas com a evolução dos números de mais mortos, mais feridos? Heródoto, o que aconteceu nessas 48 horas foi algo único para o Estado de Israel. Já tivemos há 50 anos atrás, e exatamente a data escolhida para esse ataque da Hamas foi os 50 anos da Guerra do Yom Kippur, em 1973, mas o que aconteceu nesses últimos 48 horas, que se revelou e continua se revelando, foi algo que não acontecia ao povo judeu desde o Holocausto. Em apenas 24 horas, 700 mil pessoas, civis, crianças, mulheres,
jovens que estavam numa festa, numa rave, suas casas tomadas, invadidas com homens segurando granadas e sacrificando mulheres e crianças, assassinando a esmo, simplesmente fuzilando pessoas nas ruas, coisas que não acontecia desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Uma coisa única na história do Estado de Israel. Em 24 horas, a gente hoje vai encontrando. Ontem encontraram 260 corpos de jovens que fugiram da balada. Eles estavam no meio de uma floresta, uma festa da natureza. 3.000 jovens entraram com jipes e motocicletas fuzilando pessoas. Paulo. Ou seja, pelo que aconteceu, é algo único na história de Israel e isso não vai passar em branco. Nem de Israel para com a Hamas, e acreditamos que o mundo que jurou pós o Holocausto falar nunca mais, ver como vai reagir dessa forma. Agora, do governo aí, o que se tem dito é que nos últimos meses havia uma situação de instabilidade do Netanyahu. Nesse momento aí, entre os israelenses, existe uma percepção assim, de apoio ou de crítica à atuação do governo em relação a esse ataque? Primeiramente, assim, existe, como toda democracia, os que são a favor e os que são contra. A gente passou aqui alguns últimos anos com uma sociedade bem dividida, bem partilhada, e o governo de direita se formou nessas últimas eleições, e quer queiram, quer não queiram, isso a gente chama de democracia. Muitas pessoas saíram às ruas para fazer manifestos, mas assim vivemos um sistema democrático. As pessoas acreditam que aquele que tem maior votos deve governar. Agora, depois dessa situação das últimas 48 horas, se fez uma convocação do presidente para vários partidos para que se juntem numa coalizão e se forme um governo de união, pelo menos para os próximos meses, para solucionar todos esses problemas que vêm surgindo a partir de agora. Mas é comum, como vivemos no mundo inteiro, partilhado direita e esquerda, não é novidade. Brasil, Estados Unidos, Itália, França, o mundo inteiro vive essa sociedade partilhada, aqui não é diferente. E a gente respeita a democracia, uma vez que a maioria, e o Bibi Netanyahu, quer gostem, quer não gostem, acabou sendo o homem mais votado democraticamente. A gente deve respeitar os direitos da população. Ana Lu. Bom dia, Marcel. A minha pergunta é se as autoridades anunciaram alguma recomendação para os civis. Primeiramente, os civis israelenses já estão acostumados a situações de guerra. Desde que nasceu o Estado de Israel, que nasceu dentro de uma guerra para a independência, o cidadão já está acostumado a todas as orientações, as regras, todas as casas têm seu abrigo antiaéreo. Praticamente todo cidadão, seja ele até mesmo o turista, quando chega, recebe as orientações, onde deve, onde não deve circular, em caso de um alarme, para onde ir. Ou seja, a sociedade ela é bem preparada nesse sentido. Logicamente que contra o terror, a gente tem algumas coisas que é impossível de administrar. A pessoa que de um dia para outra pode se tornar um terrorista ou assumir uma bandeira terrorista e fazer um atentado como homens-bombas no passado, ou pessoas como hoje em plena rua podem pegar uma arma branca ou uma arma de fogo e fazer um atentado em nome de Alá, ou seja, pela religião. Então, essas coisas não tem como se planejar, não tem como se defender, mas como situações de guerra, a sociedade ela é trabalhada, ela é preparada, tem alarmes, o país todo toca seus alarmes e em cada lugar por onde vai cair alguma ameaça. Então, somos preparados para essas situações. Marcel, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil, muito grato. Obrigado, sucesso para todos. Uma informação que acaba de chegar, Israel anunciou que retomou o controle dos territórios e bloqueou Gaza, e a ordem é sem eletricidade, sem alimentos e sem combustível aí para bloquear totalmente essa área de Gaza para que nada entre lá, quer dizer, além dos ataques, sufocar toda a região. Ok. Queria lembrar então o pessoal que está nos acompanhando hoje, nós estamos falando de um fato que é regionalmente estabelecido. Gaza, Israel. Mas nós estamos falando também de uma questão da geopolítica mundial. Atrás disso está a questão da geopolítica internacional, né? Há um jogo político fortíssimo aí. Tem o Irã, tem a Arábia Saudita, tem os Estados Unidos, tem Israel, né? Tem a Rússia, tem a China também nessa jogada. E nós estamos procurando exatamente entender, né, o que está acontecendo em relação a isso. Pois, Dora.
Ok. Mas quero lembrar o seguinte. Quero lembrar que alguns ataques de surpresa, você olha um pouquinho para a história, eles realmente aconteceram. E eu vi aqui vários analistas internacionais em vários veículos de comunicação internacional dizendo o seguinte, que Israel foi pego de absolutamente surpresa. Vou dar 2 exemplos. No dia 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos foram pegos de surpresa por um ataque surpresa feita pelo Japão contra a base norte-americana da Força Aérea, da Marinha Americana no Pacífico, numa localidade lá no Honolulu, chamado Pearl Harbor. Foi um ataque devastador. Boa parte da frota americana foi destruída pelos japoneses, que acreditavam o seguinte, destruindo de surpresa a frota americana do Pacífico, eles teriam mais condições de ganharem a guerra na Ásia. Lembrando que nessa altura o Japão era aliado da Alemanha nazista e também da Itália fascista do Mussolini. Então havia um grupo ali chamado de Eixo, e era essa a estratégia usada pelos japoneses. Deu certo? Deu. Essa foi uma delas, mas só para a gente contextualizar historicamente.